nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de junho de 2025, são 11 da manhã aqui no Rio de Janeiro, portanto 5 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Peço desculpas pelo atraso no vídeo, é que, como vocês sabem, teve o grande ataque de Israel contra o Irã ontem, e era uma coisa muito urgente, eu preferi fazer o vídeo de Israel antes para levar a notícia para o pessoal. Vamos falar agora sobre a Ucrânia, até porque o caso de Israel também impacta a Ucrânia, tá? De certa forma, de forma positiva em alguns pontos e de forma negativa em outros pontos, a gente vai falar sobre isso. A gente teve aqui um pequeno ataque de drone Shahid contra a Ucrânia, também com mísseis, mas nada muito significativo. A Ucrânia, porém, fez um grande ataque aqui na Crimeia, tá? Vários pontos alvejados na Crimeia, temporariamente ocupada aqui pelas forças ucranianas. A gente tem também informações sobre novidades técnicas usadas pela Ucrânia que vão ser muito positivas e os ucranianos avançando aqui nessa região. Ao contrário do que dizem os russos que estão avançando aqui, as informações que a gente tem é que são os ucranianos que estão avançando, os russos estão recuando aqui em Sumy, né? Bom, o Trump falou mais uma besteira enorme, ele disse, por que os russos que foram nossos aliados na Segunda Guerra, a gente briga com eles e coisa e tal, mas os alemães e os japoneses nós somos amigos agora. Eu não sei, acho que no momento que fizeram a lobotomia do Trump, cortaram a parte do cérebro dele que lembra da Guerra Fria, né? Enfim, eu sinceramente já desisti do Trump já. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Quanto o Irmão do Lula Ganha do Sindicato, Sagat Bordiev, O Retorno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje houve 59 drones e mísseis lançados contra a Ucrânia, foram derrubados 55 drones Shahid e 4 Iskander-M ou KN-23, né? Desses foram derrubados todos os drones, os mísseis não foram derrubados, acabaram atingindo os alvos. O Iskander é um míssil muito rápido, eles dizem que é supersônico ou hipersônico, mas na verdade, bom, é rápido, é difícil de derrubar, tá? O ponto é que tipicamente só são derrubados quando são alvejadas áreas próximas de Patriots e sistemas mais avançados. Não foi o caso dessa vez, infelizmente atingiram alvos aqui, né? 43 drones foram derrubados, 28 por defesa antiaérea regular e 15 por guerra eletrônica, diminuindo isso daqui. Chega a ser engraçado que o ataque de Israel contra o Irã ontem, né? O Irã retaliou com 100 drones Shahid, né? Coisa que para os ucranianos é basicamente nada, né? Enfim, o grande ponto foi esse daqui. A Ucrânia atingiu a Crimeia em vários pontos, nuvens enormes de fumaça aqui na Crimeia, várias explosões aconteceram aqui. A gente não tem muitas imagens das coisas explodindo, porque vocês sabem, desde os últimos ataques feitos pela Ucrânia na Crimeia, os russos têm tomado um cuidado muito grande de não postar os ataques em redes sociais, né? Isso evidentemente nos ajuda e dá para ver aqui a explosão no reflexo aqui nesse prédio de alguma coisa que explodiu ali na Crimeia. Aqui, ó, mais coisas pegando fogo ali na Crimeia. A gente sabe que foram 3 bases atingidas, foi aqui nessa região aqui próximo de Simferopol, também aqui em Saki, a base aérea de Saki, e também aqui em Feodósia também teve coisa atingida aqui nesse grande ataque ucraniano, né? Mais uma vez me parece um ataque preparatório de eliminação de defesas antiaéreas para uma eventual operação mais adiante por aqui, né? Também teve um ataque na cidade temporariamente ocupada de Makivka. Makivka fica aqui em Donetsk. Makivka fica aqui em Donetsk, nessa região aqui, é uma cidade, na verdade, colada com Donetsk, que é usada como base de operações dos russos. Então, foi atingida alguma coisa aqui. Estão dizendo que foi atingida um encontro, né, um conjunto de veículos militares e soldados. Existem mortos e feridos, mas o número exato ainda não foi determinado. Esse foi o ataque ucraniano contra essa cidade temporariamente ocupada pelos russos ali em Donetsk, né? Uma outra notícia muito boa que a gente tem é que mais um avião Su-25 caiu lá na Rússia. Segundo os russos, o avião caiu, tá? Não foi alvejado pelos ucranianos. Eu não sei se é verdade isso daí, né? De qualquer forma,
menos um Su-25 russo derrubado ou caído ou acidentado, é menos um avião de qualquer forma para a Rússia. A Rússia tem um monte de aviões, mas lembra, muitos deles não estão em condições de voar no final das contas, muitos deles estão em situação de só ser usado para canibalizar a peça. Esse era um que voava e agora não voa mais, então é uma boa notícia. Infelizmente o piloto foi salvo, não teve ferimentos, né? Bom, os ucranianos também fizeram várias operações. Essa daqui é uma operação na região de Kursk, em que eles eliminaram um conjunto de minas, né? Isso aqui era um grupo de minas que estava pronto para ser armado e acabou explodindo ali na região de Kursk. Excelente notícia. Aqui também em Zaporizhia, os ucranianos fizeram um ataque numa base de Zaporizhia, que era onde os russos mantinham operadores de drones. Então vários operadores de drones aqui devem ter sido eliminados nesse ataque aqui contra essa base em Zaporizhia. A gente não sabe exatamente onde em Zaporizhia, não foi na cidade de Zaporizhia, porque ela ainda é controlada pelos ucranianos, mas foi aqui em algum lugar do Oblast de Zaporizhia, alguma coisa foi atingida aqui, né? E aqui em Kherson teve também um ataque ucraniano que atingiu um russo bem no ponto pensante, nele, bem no cérebro do russo. Foi atingido neste momento aqui o cérebro do russo, dá para ver claramente nessa imagem aqui que o drone atingiu bem a parte pensante do russo, né? Bom, a gente tem visto os ucranianos ter um sucesso muito grande com drones na linha de frente, né? E os próprios russos admitem que a Ucrânia está dominando essa questão do drone, dos drones, tanto em defesa antiaérea quanto em ataque. A gente já explicou o motivo disso. É um motivo muito simples. A Ucrânia tem uma produção descentralizada de drones, enquanto os russos focam em um modelo de drone só, em um tipo de drone só para fazer produção em massa. Os ucranianos têm várias oficinas com drones diferentes, você tem menos escalabilidade, você consegue menos eficiência na produção, mas a eficiência na produção é compensada, ou a ineficiência na produção é compensada com o fato de que você tem vários tipos de drones diferentes, permitem uma adaptabilidade muito melhor na linha de frente, enquanto os russos ficam presos com determinados tipos de drones. Os ucranianos já conseguem derrubar aquele drone, o drone não tem mais efeito nenhum. Enquanto isso, os ucranianos estão sempre com novos modelos, tipos diferentes e coisa e tal, e com isso os russos têm mais dificuldade de se adaptar, né? Isso não deixa de ser um curioso efeito da descentralização da economia que eu falo para vocês. Durante muitos anos, os comunistas e socialistas em geral achavam que esse negócio da economia de escala era uma coisa fantástica, né? Você ainda vê besteiras sendo ditas de que não, que o Brasil tem que apoiar a industrialização, porque as indústrias é onde você tem economia de escala, e os países todos que cresceram com indústria, porque você aumenta a produtividade, coisa e tal. Besteira, lixo, vocês estão falando do passado. Economia de escala não tem mais tanto valor hoje em dia. É idiota você apostar em indústria hoje em dia. Não temos que trazer indústria nenhuma para o Brasil. Se quiser vir indústria para o Brasil, eu acho ótimo. Acho que se o Brasil diminuir as regras, a CLT, essas regras absurdas todas, virão mais indústrias para o Brasil. Mas isso não é um problema, não é uma coisa problemática, porque foi-se a época em que a economia de escala realmente era uma coisa importante. Não é mais. A descentralização garante que a economia mudou, você ter adaptabilidade, você ter evolução contínua é muito mais importante do que ter economia de escala. E nessa visão, o setor de serviços é muito mais importante que o setor de indústria. Você ainda vê um monte de socialista no mundo inteiro, até o Trump nos Estados Unidos, chorando com temos que ter indústrias, porque a indústria traz escalabilidade, não sei o que, ela esquece escalabilidade, já era, já foi. Produção em massa não quer dizer mais muita coisa, e os russos estão se ferrando justamente nisso, né? Então o pessoal chorando aqui, o Argonzo, que é um blogger militar russo, falando aqui sobre essa vantagem ucraniana, chorando pra caramba que os russos não conseguem acompanhar isso, por mais que tentem fazer coisas lá, que tentem fazer produção em massa e coisa e tal, né? A gente tem visto um aumento de tentativa de russos de avançar na região de Liman. Liman é essa região aqui, ela chegou a ser tomada pelos russos, os russos estavam aqui nesse rio aqui, próximo de Sloviansk, mas os ucranianos fizeram uma grande contraofensiva aqui, retomaram essa área toda. Os russos têm tentado avançar aqui, mas sem sucesso, tá? Agora, está aumentando o número de russos que se rendem ali na região, porque continuam os comandantes russos mandando o pessoal ir para frente. Não, vai para frente. Mas não tem chance, não tem como, eu vou morrer. Vai para frente, coisa e tal. Muitos russos têm se rendido para ucranianos na região
muitos deles fazendo isso voluntariamente, né? Ou seja, justamente por conta de que os comandantes continuam mandando eles para a linha de frente, a única maneira deles sobreviverem é se entregando para os ucranianos no final das contas. Bom, falando sobre Sumi, relatórios não confirmados sugerem que a cidade foi totalmente liberada pelos ucranianos e as forças avançaram mais aqui em Sumi, tá? Então, se você olhar aqui, a gente está falando aqui dessa região e dessa cidade aqui, ó, de Yablunivka. Os russos dizem que tomaram a cidade, mas a gente já tem a informação que os ucranianos retomaram a cidade e avançaram em várias regiões aqui. Isso está de acordo com o que a gente falou nos últimos dias, né? Aqui a gente tem os mapas do Polevolan. Em Kursk, os russos continuam tentando avançar, mas ainda tem áreas controladas pelos ucranianos aqui. Nenhuma mudança. Aqui em Bilororivka, os russos avançaram um pouquinho aqui, mas também sem grandes mudanças. Tentativas de avanço em Toretsk, também sem sucesso. Aqui na região de Pokrovsk, também sem sucesso, avanços russos aqui. Aqui, essa região aqui é de Constantinopla, é um pouco mais abaixo de Pokrovsk, também tentativas russas sem avanço aqui. Mais embaixo, um pouquinho, perto de Ruliapole, teve um pequeno avanço russo aqui, mas também nada significativo. Então, mais uma vez, nenhuma mudança na linha de frente significativa, né? A Rússia tinha dito alguns dias atrás que conseguiu entrar no Oblast de Dnipro, né? Realmente eles estão perto ali da fronteira, a gente já tinha falado sobre isso. Aqui o Oblast de Dnipro é esse Oblast que fica aqui, e nessa região aqui, ó, os russos estão realmente próximos do Oblast aqui, ó. O limite do Oblast é aqui, os russos estão aqui, mas eles não conseguiram ainda entrar no Oblast de Dnipro. Houve uma reportagem no New York Times falando isso, mas os ucranianos negam que os russos tenham conseguido entrar em Dnipro, tá? Bom, os ucranianos estão com uma nova frota do Furry, que é um novo tipo de robozinho terrestre, drone terrestre, com metralhadora, lançador de míssil e um monte de informação aqui, um monte de câmeras. É uma coisa interessante, é um negócio que realmente pode ajudar aqui os ucranianos. Vamos ver como é que isso se porta na prática, né? É feito pela NAFO, que é um grupo de pessoas na internet que se uniu para ajudar a Ucrânia, né, voluntariamente, e doaram esses robôs para o pessoal lá. É o Bonkswagen. O Bonkswagen é o nome do robô. Vamos ver se isso vai ter sucesso lá na linha de frente, né? Essas coisas são muito bacanas e coisa e tal. Vamos esperar que isso tenha sucesso lá na linha de frente. Aqui tem um, por exemplo, que foi mandado pela NAFO Portugal, né? Peace for Ukraine, NAFO Portugal. Parabéns ao pessoal aqui. Aqui o nome das pessoas que doaram esses equipamentos, e tem, parece que um monte para serem enviados. Vamos torcer para isso fazer uma boa diferença na linha de frente. Bom, o Jason J. Smart diz que a Ucrânia... Ele fez um vídeo, aliás, o vídeo dele é muito interessante, está aqui no canal dele, eu recomendo que vocês vejam, se inscrevam no canal dele, é o Jason J. Smart. O cara é um socialista de merda, mas ele é a favor da Ucrânia e tem alguns pontos de vista na questão da guerra interessantes, né? Então ele está falando aqui que a Ucrânia tem usado drones de R$2.000 guiados por inteligência artificial para destruir as fábricas nas Rússias. Então aqueles drones, esses ataques que a gente tem visto, que a Ucrânia tem feito contra fábricas na Rússia, tem usado drones com inteligência artificial, exatamente porque, como são muito fundos dentro da Rússia, é difícil a Ucrânia controlar esses drones, né? Então, a saída que você tem ideal nesse caso é fazer o drone com inteligência artificial, daí você não precisa controlar ele, ele próprio sabe onde quer chegar, onde vai atingir as coisas ali, então tem funcionado muito bem. Isso é mais do que um mero ataque, isso é uma estratégia que os ucranianos estão fazendo, e atingiram a fábrica que justamente produz circuitos, né? Foi aquele ataque que aconteceu alguns dias atrás aqui perto de Moscou, aqui, mais para o norte de Moscou aqui, em que foi destruída uma fábrica de produção de circuitos integrados, de circuitos eletrônicos, né? Então é uma excelente notícia isso vai certamente prejudicar a Rússia muito nisso daqui. Tem mais detalhes nesse vídeo dele aqui, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, Jason J. Smart, o nome do canal dele, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o fato das forças russas terem a baixa de 1 milhão, né, 1 milhão de baixas nas forças russas, entre pessoas mortas, soldados mortos e feridos que não podem retornar à linha de frente, ou seja, você exclui dessa conta apenas os feridos leves que podem ser trazidos de volta para a guerra. Então,
a gente já falou sobre isso ontem, não tem muito a acrescentar aqui, né? Tivemos mais uma troca, primeiro de corpos de soldados ucranianos e russos mortos, então os russos devolveram corpos de soldados ucranianos que tinham ficado do lado deles, e os ucranianos devolveram dos russos também ali, né? E também tivemos uma troca de prisioneiros aqui, vários prisioneiros trocados, excelente notícia isso, mais um monte de gente aqui voltando para a Ucrânia. Ótima notícia isso, né? Todos vão receber avaliação e apoio financeiro e psicológico para reintegrar na Ucrânia, né? Bom, os ucranianos fizeram um grande ataque hacker e derrubaram a internet em 19 regiões russas ontem, em vários locais. Aqui dá para ver que realmente um monte de coisa ficou fora do ar. Não dá para saber se teve mais alguma consequência disso, além de deixar essas regiões fora do ar na internet, mas não deixa de ser uma coisa positiva, isso já dificulta ações russas. O pessoal que faz OSINT está falando aqui que conseguiram confirmar agora a perda de 4.000 tanques russos, tá? Lembra, na verdade, os russos já perderam mais de 10.000 tanques nessa guerra, mas 4.000 são confirmadas a perda desses 4.000 tanques com evidência visual. Então, muito importante isso, o número de tanques aqui que o pessoal está fazendo a conta, e mostra que realmente a Rússia está diminuindo o estoque de tanques deles. Eles tinham um estoque muito grande da época soviética, é lógico, era muito maior do que isso, acho que era 13.000 tanques que eles tinham, já perderam 10.000, ainda tem tanque para um bom tempo, tá? E eles produzem novos tanques também, é verdade, mas o ritmo de produção de tanques dele é menor do que o ritmo de perda de tanques na linha de frente. Então, no final das contas, eles estão diminuindo o número de tanques na Rússia. Em algum momento vai acabar. Ainda está longe disso, mas em algum momento vai acabar. Bom, falando rapidamente sobre o ataque de Israel contra o Irã, né? Como eu falei para vocês, eu falo em detalhes sobre esse ataque num outro vídeo aqui no canal Mundo e Revolução, é a Operação Leão e Ascensão de Israel, visando decapitar o comando iraniano e atingir as operações nucleares do Irã. E, lógico, isso afeta a Ucrânia de duas maneiras. Uma maneira boa, tá? O Irã tem sido um parceiro da Rússia, tem ajudado a Rússia com mísseis, drones e coisa e tal. E, evidentemente, isso é um problema para a Ucrânia, ou seja, com o Irã tendo que se preocupar com a própria guerra, a Rússia perde o apoio do Irã nessas investidas, isso é uma coisa positiva para a Ucrânia. Por outro lado, tem um lado negativo, né? Bom, o propagandista russo está falando abertamente contra atingir Estados Unidos e Israel. Isso também é um outro lado positivo desse negócio. Quem sabe o Trump agora acorda para a vida e percebe que a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte é o eixo do mal, são os inimigos. Não tem como fazer paz com esse povo, né? Mas existe um lado negativo dessa história, que é o preço do petróleo, tá? O preço do petróleo que estava abaixo de $70 o barril, e isso é muito positivo, era muito positivo para a Ucrânia, porque tira dinheiro da Rússia, acabou de subir aqui para $73 o barril. É lógico, pode ser que esse valor volte a cair, dependendo de como é que sejam os próximos passos desse ataque de Israel. Muita gente desconfia que o ataque de Israel foi devastador, ou seja, o Irã não terá muito como retaliar, não vai conseguir muita coisa, vai retaliar certamente, mas não vai conseguir muita coisa. Então vamos ter que aguardar para ver como essas coisas acontecem. Se realmente isso for verdade, que Israel conseguiu sucesso nesse ataque, é possível que o preço do petróleo volte a cair, né? Lembrando que o grande problema é o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz, por onde passa uma boa parte da produção de petróleo do mundo, né? Ou seja, esse aqui é o Estreito de Hormuz, a produção do Kuwait, do Iraque, parte da Arábia Saudita, do Catar, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos, toda a produção de petróleo desses países aqui, que é significativa, passa por esse Estreito de Hormuz aqui, e é um estreito que é totalmente controlado pelo Irã. Então o petróleo subiu, porque imagina-se que o Irã pode retaliar atacando petroleiros nessa região aqui, interrompendo o fluxo de petróleo no mundo. Por enquanto, não sabemos ainda qual será a retaliação do Irã, se haverá alguma, como é que vai ser isso, mas esse é o temor, né? Então, se o Irã tiver realmente sido destruído por Israel, como se imagina, se isso já acabou ou se já está muito adiantado, pode ser que o petróleo recue novamente, mas pode ser que seja pior a coisa, que o petróleo continue a subir e isso prejudica a Ucrânia, né? Qual o fator que é mais importante nesse caso? Infelizmente, eu acho que é pior para a Ucrânia de forma geral, porque embora o Irã tenha ajuda militar para a Rússia, o grande problema da Rússia é a economia, e com o petróleo subindo de preço, a economia russa melhora. Então eu acho que de forma geral, para a Ucrânia,
isso é uma má notícia, né? Mas não tem nada que ver, é lógico que Israel tinha todo o direito de atingir o Irã, a gente está torcendo que Israel consiga eliminar essa ameaça. Aliás, os propagandistas russos estão falando também em transferir capacidade nuclear para o Irã. Tá vendo, Trump? Tá vendo? Olha a merda que você está fazendo, né? Bom, agora, por mais que a economia russa esteja muito ruim e a economia da Ucrânia também esteja sofrendo muito com a guerra, o secretário de Estado americano disse que a previsão dele é que em 2 décadas a economia da Ucrânia será maior do que a da Rússia. Eu não descarto isso não, é o que eu falo para vocês, a Ucrânia se integrando na União Europeia, e já está praticamente certo que a Ucrânia vai entrar para a União Europeia, talvez até para a OTAN, mas certamente para a União Europeia, ela vai ter um crescimento econômico muito grande nos próximos anos, vai ser uma oportunidade muito boa, e é exatamente isso que a Rússia teme, né? Uma Ucrânia muito próspera, com a população muito rica, a população prosperando, isso vai mandar um sinal para os russos de que, olha só, essa pocilga que a gente vive aqui realmente é muito ruim, esse idiota que governa a Rússia com mão de ferro é um idiota, muito idiota, que só prejudica os habitantes aqui da Rússia. É por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia. É medo de uma Ucrânia próspera. É isso que eles têm no final das contas. E eu acredito que sim, a Ucrânia vai sair dessa muito melhor, mas ainda não acabou essa guerra. Precisa primeiro acabar com a Rússia, né? E tá aqui o Trump. O Trump é um idiota, cara. Puta que pariu. Por favor, alguém faça um trabalho qualquer, alguém que seja ligado ao candomblé, ao Umbanda, faça um trabalho aí para descarrego, para desencarnar o Lula que encarnou no Trump, porque ele disse aqui, ó, a Rússia lutou a Segunda Guerra do nosso lado e todo mundo odeia eles. E a Alemanha e o Japão, eles estão tudo ok. Alguém deveria me explicar isso. Por que todo mundo odeia a Rússia e ama a Alemanha e o Japão? É um mundo estranho. Ô Trump, você já ouviu falar da Guerra Fria? Pois é, de fato, a União Soviética ficou do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, só para imediatamente depois declarar uma guerra fria contra os Estados Unidos, que teve mísseis em Cuba, que ameaçava destruir os Estados Unidos, entrou em guerra. É por isso que as pessoas não gostam da Rússia. E mais do que isso, a Alemanha e o Japão, de fato, cometeram atrocidades na Segunda Guerra Mundial, mas desde então têm adotado uma postura pacifista, nunca mais invadiram ninguém, nem o Japão, nem a Alemanha. Por isso que o pessoal gosta deles. Ao passo que a Rússia, olha só, invadiu a Ucrânia, um país pacífico do lado. E não foi só a Ucrânia. Invadiu a Chechênia, invadiu a Geórgia, invadiu a Moldóvia, ou seja, a Rússia vive invadindo o país. Então sim, é por isso que todo mundo odeia a Rússia. E aí vem esse idiota, por que vocês odeiam a Rússia? Não tem nada, tão bonitinho o Putin, aquela carequinha dele, loirinha, né? É um idiota esse cara, bicho, putz grila. Bom, uma notícia positiva, pelo menos, é que os Estados Unidos reafirmou que está pronto a defender o artigo 5º da OTAN caso os países bálticos ou a Polônia sejam invadidos pela Rússia, né? Eu não sei, eu falo para vocês, os russos estão tentando enfraquecer o artigo 5º da OTAN. Será que o Trump vai mesmo entrar numa guerra para proteger esse pessoal? Eu não sei, não quis entrar na guerra da Ucrânia. A Ucrânia, que é um aliado importantíssimo dos Estados Unidos, tá com essa paradinha de que, por que vocês odeiam os russos? Só porque eles jogaram as bombas, mataram mulheres e crianças e coisa e tal. Por quê? Eu vou te falar um negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.